Quero começar a nossa meditação fazendo uma pergunta para você. Quem é Deus para você? Parece uma pergunta fácil para responder. Quem é Deus para você? O Criador? Também. Aquele Jeová Jirê, Deus da provisão? Também. Nós poderíamos ter aqui mais de 230 respostas diferentes e corretas. Mas a grande questão aqui não é quem é Deus na sua essência, no seu ser, no seu poder. A grande questão é quem é o Deus que eu me relaciono com Ele. Porque afinal de contas você só conhece uma pessoa quando você se relaciona com ela. A gente, às vezes, conversa com uma pessoa no telefone, por muito tempo, sem conhecer pessoalmente essa pessoa, a gente cria uma imagem daquela pessoa. A gente cria um estereótipo daquela pessoa. Não é assim com o radialista? Você fica escutando o locutor ali de FM, você imagina que ele é gordo, que ele é magro, você imagina que ele é alto, que ele é baixo. E aí quando você vai conhecer, você percebe que ele é totalmente diferente daquela imagem que você criou por causa daquela voz. Quem é Deus para você? É uma pergunta que ela vai te levar, primeiro, a você fundamentar o seu relacionamento com Ele. Porque se você não desenvolve um relacionamento com Deus, você sempre vai ter respostas prontas, práticas, para definir Deus na sua vida. Aí essa pergunta deve nos levar a uma outra pergunta. Qual é o nível do seu relacionamento com Deus? Relacionamento envolve convivência, dia a dia. Relacionamento envolve você saber os gostos, as preferências. Relacionamento envolve você saber o que magoa ou o que não magoa. Você saber o que alegra ou o que chateia uma pessoa. Por quê? Porque você criou um vínculo de relacionamento cotidiano com essa pessoa. E aí uma outra pergunta que eu preciso fazer. O que mais atrai as pessoas hoje para a igreja? O que mais atrai as pessoas hoje para a igreja? O que atrai as pessoas da nossa cidade a irem para uma determinada igreja? A frequentarem uma igreja, a participarem de uma igreja? Apocalipse capítulo 13, versículo 15... falando sobre a besta que emerge da terra, a Bíblia diz que no fim dos tempos, essa besta, ela vai ter uma imagem. E essa imagem, a Bíblia não diz se de barro, se de ferro, se de madeira, se de gesso, se de bronze. A Bíblia não diz do que será feita essa imagem, mas a Bíblia diz que haverá uma estátua, uma imagem dessa besta. E a Bíblia diz que será dada, versículo 15, comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Aliada à imagem da besta, o Apocalipse diz que vai surgir o homem da iniquidade. E esse homem da iniquidade é um homem que ele vai receber do próprio Lúcifer poder para realizar sinais e prodígios. Quando eu estava no meu 4º ano de seminário, eu tive que estudar duas igrejas, duas ideologias, não sei como é que eu diria, para uma matéria chamada heresiologia, uma matéria que a gente passa um ano estudando as heresias. E uma dessas ideologias tinha em Belo Horizonte a sua sede, e eu saí de Goiânia e fui a Belo Horizonte participar de um encontro deles. E eu lembro de chegar um pouco mais cedo para eu conseguir entrar nesse encontro deles, esotérico. Eu tive que dizer que foram 2 meses de negociação, que eu participaria, que eu estava escrevendo um artigo sobre aquele pensamento deles. E aí com muita negociação eles permitiram entrar. Fui até Belo Horizonte, cheguei um pouco mais cedo que o horário, e eles abriram a porta, eu entrei, eles fecharam a porta, uma sala, mais ou menos uns 60 metros quadrados, com vários quadros de desenhos escritas em hebraico, uma mesa simples, com 3 velas,
E daí a pouco começou a chegar as pessoas que participariam, umas 15 pessoas. E o líder chegou por último, ficou atrás daquela mesa, e ele disse assim: olha, nós precisamos nos preparar para a vinda do nosso avatar. Porque quando vier o nosso avatar, ele vai fazer muitos sinais, e ninguém vai ter dúvida quanto à existência dele. Ele vai chegar dentro dessa sala e vai dizer assim: chove, e vai chover. Ele disse, ele vai chegar na praça da cidade ao meio-dia e vai falar noite, e vai ficar escuro. Ele vai chegar meia-noite na praça e vai dizer dia, e vai ficar de dia. E enquanto ele ia falando sobre isso, eu ia, na minha memória, trazendo a passagem de Apocalipse sobre o poder que seria dado ao homem da iniquidade. E aí quando a gente olha para a igreja hoje, eu volto à minha pergunta: o que mais atrai as pessoas às igrejas? Vou te dar duas opções: a Bíblia ou sinais? A Bíblia ou milagres? Estou perguntando. Hã? Milagres. Se eu marcar um culto aqui, toda segunda-feira, 7:30 da noite, para a pregação do Santo Evangelho Bíblico, e eu marcar às 7:30, e se eu marcar um culto na quarta-feira, 10 da noite, com a promessa de que cego vai enxergar, de que aleijado vai andar, que morto vai ser ressuscitado, que pessoas com câncer serão curadas, e que pessoas com problema financeiro vai receber um milagre na sua vida. Qual culto vai encher mais? Da quarta-feira, mesmo sendo às 10 da noite. Concorda comigo ou não? Sim. Diante disso, então, eu chego à triste conclusão que a igreja evangélica está sendo preparada em doses homeopáticas para a vinda da segunda besta, a besta que emerge da terra. Que a igreja evangélica está sendo preparada para a vinda do homem da iniquidade. Pois bem, se as pessoas vão à igreja por causa de milagres e não por causa de Cristo, imagine tendo uma igreja ao lado da nossa, onde estará ali uma besta em forma de uma imagem que fala. Imagine os católicos que hoje têm no seu círculo de fé imagens de diversos santos que são inertes, que não têm vida, que precisam ser carregados, e eles ainda assim devotam muitas vezes a sua fé àquelas imagens. Imagina os católicos chegando na igreja e a imagem falando assim: como vai? Boa noite, tudo bem? Será que eles vão crer mais nessa imagem ou não? Imagina o evangélico que gosta de ir à igreja por causa de sinais, tendo ali um homem da iniquidade que recebeu o poder do próprio Lúcifer, fazendo sinais. O evangélico vai correr para lá. O evangélico vai correr para lá. E ainda na minha introdução, vamos pensar numa possibilidade. Se você morrer e for para o céu antes de ir para o inferno, e no céu você se encontrar com Deus, e Deus, antes que você entre pela porta adentro, Deus lhe fizer a seguinte pergunta: por que eu devo deixar você entrar no paraíso? O que você diria? O que você diria? Qual seria a sua resposta? Nós estamos numa série sobre o sentido da vida. E queridos, se a vida é passageira, por que não devemos priorizar mais tempo com Deus? Se tem uma coisa que a nossa geração não faz, é separar tempo para Deus. Sabe por quê? Porque você não vê Deus. Então é automático. Se eu vejo uma pessoa e eu sei que eu tenho compromisso com o alemão,
Então eu vejo ele, eu lembro do meu compromisso e eu preciso cumprir com o meu compromisso. Mas se o alemão simplesmente é uma memória vaga que eu tenho na cabeça, eu não tenho compromisso com ele. Se a vida é passageira, meus irmãos, por que não priorizar mais tempo com Deus? E se fato é, e nós cremos na Bíblia, que ao sair desse mundo, você vai ter um encontro com Deus. Ou para o céu ou para o inferno. Mas você vai ter esse encontro com Deus. Para que você priorize seu tempo com Deus, você precisa caminhar em 3 princípios. O primeiro princípio que eu quero trabalhar com você está em Mateus 6,33, que é o princípio da prioridade. Repita, prioridade. Diz lá assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão... Leia para você memorizar. Buscai... todas essas coisas. Aqui Jesus fala sobre o princípio da prioridade. Você busca o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida? Se eu tivesse que colocar aqui uma escala de 0 a 10 na sua vida, escala de prioridades, onde está o reino de Deus? Onde está o reino de Deus? O que na sua vida é prioridade? Seu casamento? É prioridade, sim ou não? Você que é casado? É prioridade? E eu pergunto, o que seria do seu casamento sem Deus? A sua vida é prioridade? Hã? É? Sua vida é prioridade? E o que seria da sua vida sem Deus? Nada. Seus filhos são prioridade? Vocês têm filho aí? Sim ou não? Você nem teria filho se não fosse por Deus. Tudo que envolve a sua vida tem um princípio. Se chama Deus. Deus. Queridos, alguns dias eu estava conversando com um rapaz que ele falou para mim assim: eu não vou à igreja nenhuma. Eu falei: por quê? Não, porque eu não acredito mais. Não acredito em pastor, não acredito na igreja, não acredito nas pessoas. Eu tenho uma árvore morta na frente da minha casa e é ali que eu faço as minhas orações. E ele disse que não acreditava na igreja por vários motivos. E realmente, eu vou dizer para você que tem muitos motivos para você não acreditar na igreja. Mas você só vai encontrar motivo para não acreditar na igreja a hora que você colocar o seu foco no lugar errado. Porque se existe alguém que você precisa colocar o seu foco aqui dentro, é Deus. Se existe alguém que não vai te decepcionar, se chama Deus. Se existe alguém que pode mudar a sua história, se chama Deus. Então por que você vai colocar o seu foco nas pessoas? E hoje nós estamos vivendo na igreja evangélica, na igreja católica, na igreja cristã em geral, um momento em que nós precisamos de superstars. A gente precisa de ter pessoas que vão fazer a diferença. A gente precisa não mais de pessoas que nos conduzam. A gente precisa de estrelas na igreja para a gente seguir. Quer ver uma prova disso? Pesquisa, cada igreja tem a sua estrela. A IPB tem, a Igreja Católica tem, a Igreja Batista tem, todas as igrejas, a Assembleia de Deus tem. Por quê? Porque a igreja chegou ao ponto de entender que ela precisa de mitos. Ela precisa de mitos para seguir. Então a gente não segue mais o evangelho que é pregado na igreja, a gente segue o nosso mito. A gente não segue mais a Bíblia que eu leio, a gente não segue mais os ensinamentos que a gente aprende na igreja, a gente segue o nosso mito. Porque o mito falou, então agora é autoridade. E a igreja passou então a colocar mitos no seu círculo para quê? Para que o povo siga. Não vou citar o nome de um porque eu teria que citar o nome dos outros, mas pesquisa aí que você vai ver. Todas as denominações têm os seus mitos criados pela própria igreja. Ou seja, as pessoas acabam indo para a igreja pelos motivos errados. E quando se decepcionam, não abandonam as pessoas, mas abandonam Deus. Engraçado, né?
não vou mais à igreja, não acredito na igreja, não acredito mais nas pessoas, então não vou à igreja nenhuma. Eu faço a minha oração em frente a uma árvore morta, disse o rapaz. Eu falei, engraçado, né? Você ia à igreja pelos motivos errados, porque se você fosse por causa de Cristo, você estaria lá. Você estaria lá. Porque Deus não nos deixa, somos nós que deixamos Deus. Aquele rapaz, ele estava na igreja pelos motivos errados. A dinâmica das ações de Deus sempre foi o princípio da prioridade. Quando Deus cria todas as coisas, Ele estabelece a ordem no caos. E a ordem no caos que Deus estabelece, Ele estabelece para o bem-estar da humanidade. Gênesis capítulo 1, versículo 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Havia um caos. E Deus vem então, versículo 2, e disse Deus, haja luz. Agora Deus começa a estabelecer a ordem no caos para que o ser humano fosse criado. Tudo na vida é prioridade, até virar segundo plano. Já percebeu o quanto você investiu dinheiro, investiu esforços para você comprar, quem sabe, a sua casa, para comprar o seu carro, para comprar uma roupa que você queria, um calçado que você queria, até você comprar depois, já não é mais meta. Você já venceu. E quantos de nós temos colocado Deus em segundo plano na nossa vida? Deus sempre tratou você com prioridade. Se Deus não tivesse te tratado com prioridade, você não estaria aqui. Você não estaria vivo. Na verdade, se Deus não tivesse tratado você com prioridade, Fernando, você nem existiria. Você nem existiria. E onde está isso? Salmo 139, 16. No teu livro foram escritos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Isso se chama princípio de prioridade. O dia de hoje, a sua existência, o dia de amanhã e a eternidade é prioridade na agenda de Deus e na sua. Sabe por que na agenda das pessoas não é? Porque as pessoas vivem como se elas fossem eternas. Domingo que vem eu vou encerrar essa série de mensagens falando sobre isso. Que a gente investe a nossa vida nesse mundo como se aqui fosse eterno e não depois da morte. Você tem tratado Deus com prioridade? Um certo estudioso disse assim, ó, prioridade é questão de reciprocidade. Dou prioridade para quem eu sou prioritário. Para você, ou para Deus, você é prioridade. Agora, para você, Deus é prioridade? Ou não? É a hora que sobra, é a hora que dá tempo, é a hora que tem jeito, é a hora que você consegue. Se você trata Deus de qualquer forma, como você vai esperar que Deus te trate com prioridade? Se você trata Deus em segundo plano, Jesus foi claro. Ele não vai tratar você como prioridade na agenda dele. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E, a partir daí, consequentemente, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. A recíproca é verdadeira. Se você não tem Deus como prioridade, Deus não vai priorizar você na vida dele. Segundo princípio, para você colocar Deus como prioridade, é o princípio da fidelidade. Guarde bem, o primeiro princípio da prioridade, o segundo da fidelidade. Segundo as Reis, capítulo 20, versículo 3, o rei Ezequias, sabendo que iria morrer, ele disse assim, lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade. E eu pergunto mais uma vez para você, e vou perguntar porque eu quero que você reflita nisso. Você pode fazer essa oração? Deus, olha para a minha vida. Olha que eu tenho andado diante do Senhor com fidelidade. Você pode fazer essa oração a Deus? O que é fidelidade no grego? Palavra pistos, que no português é traduzida por fidelidade ou por fé. É engraçado isso. Em alguns momentos, é a mesma palavra no grego, em alguns momentos traduzida por fidelidade e outras por fé.
O que é ser fiel? É impossível você ser fiel sem ter fé. Como que você vai ser fiel a alguém que você não acredita que existe? Mas por outro lado é uma falácia. Você dizer que tem fé, mas não sendo fiel. Como é que você diz que acredita em Deus e não é fiel aos mandamentos dele? Feche os seus olhos. Feche seus olhos. Repita comigo assim: Senhor Deus, eu sou fiel ao Senhor. O que Deus te respondeu? No nosso relacionamento interpessoal, a fidelidade, ela é tratada no campo da reciprocidade. Eu sou fiel à minha esposa desde que ela seja fiel a mim. Eu sou fiel ao meu patrão desde que ele seja fiel a mim. Eu sou fiel a um relacionamento, uma amizade, desde que essa pessoa também compactue comigo nesse relacionamento de amizade. Agora com Deus é diferente. Com Deus a gente quer que Deus seja fiel conosco sem a gente ser fiel a Ele. A Bíblia diz que, em se tratando de fidelidade, Deus manda chuva sobre justos e injustos, sobre bons e maus. Então, na cabeça de Deus, na ótica de Deus, no relacionamento de Deus, no coração de Deus, não existe o comportamento de reciprocidade no que diz respeito à fidelidade. Ele sempre vai ser fiel. A grande questão é: você tem sido fiel a Deus? A fidelidade, ela não é baseada na obrigação, mas no amor. Eu não sou fiel à minha esposa só porque um dia o pastor disse que eu deveria ser fiel até que a morte os separe. Eu sou fiel a ela porque eu a amo. Não é assim, marido? Diga para sua esposa aí: marido, eu sou fiel a você porque eu te amo. Não é assim? Você não é fiel à esposa porque você ama? Ou não, você é fiel porque você carrega um anel aqui no dedo? Ou você é fiel porque você obrigatoriamente, diante de todas as testemunhas, você não teve como negar? O pastor perguntou se era até que a morte separe e você disse sim. Não, você é fiel porque você ama. Queridos, a fidelidade, ela envolve um pacto. E a palavra pacto, ela é traduzida também por aliança. No Antigo Testamento, Gênesis capítulo 9, versículo 13 ao 16, diz assim: E disse Deus: Este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Versículo 13: Porei nas nuvens o meu arco, será por sinal da aliança entre mim e a terra. 14. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco. 15. Então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes, e toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei, e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e os seres viventes, entre toda a carne que há sobre a terra. Você que achava que o arco-íris era apenas um reflexo da chuva com o sol, se enganou. Todas as vezes que aparece o arco-íris no céu, é Deus se lembrando de que Ele prometeu que jamais destruiria a humanidade através de um dilúvio. Isso é pacto. Isto é aliança. Isto é fidelidade. Um dos maiores missionários da China, missionário chamado Hudson Taylor, ele disse que as palavras de Jesus, no Evangelho de Marcos capítulo 11, versículo 22, quando Jesus diz assim: tende fé em Deus, o Hudson Taylor disse que poderíamos traduzir essa passagem por: segure firme na fidelidade para com Deus. Segure firme na fidelidade para com Deus. Quando Jesus fala, tende fé em Deus, Ele está dizendo, segura firme na fidelidade para com Deus. Seja fiel a Deus. Não deixe o inimigo romper o seu laço de fidelidade com Deus. Queridos, o que nós estamos acompanhando na nossa geração são cristãos que por coisas ínfimas, cristãos que por situações
pequenas estão deixando de ser fiel a Deus, estão abandonando a Deus, estão abandonando os caminhos de Deus, estão deixando de ser cristãos, estão se tornando cristãos teóricos, estão se tornando cristãos não praticantes, enquanto Deus permanece a sua fidelidade. E aí eu volto à pergunta: hoje, do jeito que você veio para cá, você é fiel a Deus? Lembre-se que ser fiel a Deus vai te levar a viver um relacionamento intenso, um relacionamento de intensa fidelidade com o Criador. A nossa vida nesse mundo é um sopro, a Bíblia diz. A nossa vida nesse mundo é passageira, mas após a morte, você começa a viver o período eterno da sua existência. Um período que não se acabará mais. Então, se você quer viver esse período na presença de Deus, seja fiel aqui, porque é aqui que a sua fidelidade será provada. Terceiro princípio para sermos fiéis a Deus é o princípio da eternidade. Diga, eternidade. Você é eterno? Claro que é. Você está nesse mundo de passagem. Lembra de Israel, dos hebreus no Egito? Eles não eram do Egito, eles estavam ali momentaneamente. Você é eterno, Deus te criou para ser eterno. Quer ver só? Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Tudo fez Deus formoso ao seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Então você pode dizer assim: eu sou eterno. Aqui no mundo é que você é passageiro. Mas mesmo morrendo aqui, você vai para a eternidade. Mas se você morrer antes de Jesus voltar, sua alma vai ou para o céu ou para o inferno, o seu corpo vai para o cemitério. Quando Jesus voltar, sua alma volta para o corpo, ressuscita e vamos para o juízo final. Os que estavam no inferno para o lago que arde com fogo e enxofre, os que estavam no paraíso para a Nova Jerusalém, novos céus e nova terra. Então, você, aqui nesse mundo, não é passageiro, você é eterno. Um dia você estará com seu corpo na eternidade. 1 Coríntios capítulo 15, 53. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade, para que possamos viver a eternidade. Seu corpo não vai morrer mais, não vai sentir mais dor. Seu corpo, ele vai passar por uma transformação, e não peça para eu explicar, que eu não faço ideia como isso vai acontecer, mas a Bíblia diz que vai passar por uma transformação que não vai morrer mais. Em ambas as dimensões eternas, você terá o seu corpo e será eterno. A sua morte aqui nesse mundo, a morte das pessoas aqui nesse mundo não é o fim, mas é o começo de uma nova vida, de uma nova história. A morte aqui é apenas uma passagem. É apenas uma passagem para a eternidade. Não é possível você ir para a eternidade sem passar por essa porta, chamada morte. Então, quando Deus te criou, Ele plantou no seu coração a essência eterna. Todos nós temos ela. Todos nós vamos para a eternidade. A grande questão aqui é, para onde você vai? Onde você vai passar a eternidade? Volto a repetir como eu tenho sido enfático nessa série. Não estou perguntando onde você quer passar. Pela sua vida, pelo seu compromisso com Deus, pelo seu comportamento com Deus, pela sua fidelidade a Deus, onde você vai passar a eternidade? Existem muitas pessoas que acreditam em Deus, mas que vivem como ateus. O ateu é aquela pessoa que ele até usa o nome de Deus. Você fala assim, você é ateu? Ele fala, sou ateu, graças a Deus. Eu não conheço um ateu que de vez em quando, quando passa por um susto, ele fala, graças a Deus. Ué, mas você não acredita em Deus? Não, é força de expressão. Todo ser humano, por mais ateu que seja, ele acredita em Deus. Porque, segundo a teologia, isso não está na Bíblia, são estudos teológicos, existe uma semente religiosa
No latim, religion semens, que Deus planta no coração do ser humano. Se você pegar uma criança recém-nascida, levar ela para que ela seja criada no meio da selva amazônica, entre os macacos, vai crescer aquele Tarzan ou aquela Jana. Mas ela vai sentir necessidade de adorar a um ser superior. Por quê? Porque todos nós temos uma semente religiosa no nosso coração. Precisamos adorar a um ser superior. Quem disse para aquelas tribos indígenas que vivem isoladas na Amazônia que existia um Deus? E você chega lá, tem um totem que eles adoram. Você chega lá, tem um líder religioso na tribo. Mas ninguém nunca falou para eles. Eles nunca tiveram convivência com o ser humano, o branco, ou com as pessoas que vivem a religiosidade no mundo civilizado. Mas todos nós temos a semente religiosa no nosso ser. Mas muitas vezes nós vivemos como se fôssemos ateus. Quando você só abre a Bíblia para ler na igreja, ou nem na igreja, você é um cristão ateu. É um cristão que não pratica os mandamentos. Aquele cristão que vive mais envergonhando o nome de Cristo, é um cristão que tem nome de cristão, mas ele vive como um ateu. É aquele cristão que ele só busca a Deus na hora que a corda aperta. É um cristão que tem nome de cristão, mas que vive como ateu. E por aí vai. O ateísmo é uma crença na total inexistência de Deus. Não acredita que Deus criou o mundo, não acredita na existência de Deus, acha que os acontecimentos todos foram por acaso, acha que a nossa vida nesse mundo aqui faz parte do acaso e acredita que o ser humano morre, não vai acontecer nada na eternidade. E isso vai refletir no nosso dia a dia. Queridos, uma pessoa que não se prepara para a eternidade é uma pessoa que acredita em Deus, mas que vive como um ateu. E se tem uma certeza, né, é duro, eu sei que alguns vão pensar, o pastor só fala de morte, né? Mas se tem uma certeza que cada um de nós podemos ter, é que vamos morrer. Pode até viver 120 anos, igual eu vi uma reportagem de uma senhorinha esses dias. Brasileira agora, né? A idosa mais velha do mundo. 120 anos. Mas vai chegar a hora dela. Vai chegar a minha hora. Vai chegar a sua hora. E a questão é, você está preparado para a eternidade? Você está preparado para ter esse encontro eterno? Lembre-se que tudo tem um início e um fim. Tudo tem um início e um fim. E ao fim da sua jornada aqui no mundo, você vai se encontrar com o juiz de Deus. Então, meu conselho para você é, não viva como se esse dia nunca fosse acontecer. Nossa vida aqui é passageira. E o que vai dar sentido à sua vida é você colocar a sua vida na disposição de separar tempo para Deus. Porque a única coisa que você vai fazer quando partir desse mundo é se encontrar com Deus. Ou para o céu ou para o inferno, você vai ter esse encontro com Deus. Então, meu conselho para você é, separe mais tempo para Ele. Para que você possa dizer como a dona Mariquinha. O pessoal que está estudando Apocalipse, eu passei o vídeo da dona Mariquinha. Se você quiser, depois me manda um zap lá que eu te encaminho o vídeo dela. Uma senhora de 84 anos, que racha lenha, faz melado, faz açúcar, cuida de boi, cuida de galinha. E ela fala assim no vídeo: eu estou preparado, a hora que Deus quiser chamar, eu estou pronto. Que você esteja assim, na hora que Deus te chamar. Que a sua vida diária, dia a dia, semana, mês e ano, seja na presença de Deus, para que na hora que você vê o céu se abrindo, você possa falar: Senhor, estou pronto, vou subir para viver a eternidade. Amém? Feche seus olhos. Pense agora, você está preparado para se encontrar com Deus?